Bem-vindos ao Tequilando. Esse é mais um episódio do Tequilando Podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre tequila, claro. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças de tequila e bebidas que parecem tequila, mas não são. Eu faço uma pergunta para você, para a gente começar esse vídeo aqui. Você tem certeza que toda tequila que você já bebeu na vida era de fato tequila? Porque a verdade é que muita gente passou anos bebendo uma bebida achando que era tequila, mas na verdade não era. Isso acaba criando uma imagem totalmente errada da bebida para aquela pessoa, né? Que existe um trauma de muita gente que bebe tequila pela primeira vez, passa mal e depois não quer saber mais de tequila. Isso por causa de um cheiro semelhante ali, às vezes com alguma coisa artificial. Mas esse vídeo aqui a gente vai explicar de uma maneira simples a diferença entre tequila e aquilo que parece, mas não é tequila. Porque antes de qualquer coisa, precisa ficar claro uma informação muito importante. Tequila não é só um destilado. A tequila não é um tipo de bebida genérico, por exemplo, como vodka, gin ou rum, que pode ser produzido em qualquer lugar do mundo. A tequila, ela tem uma espécie de sobrenome, tem origem, tem lei, ela tem a chamada denominação de origem controlada. O que é isso? São regras bem definidas de produção e de distribuição, como o champanhe, por exemplo. É a partir daí que a gente começa a separar o que é tequila do que é só um destilado, usando o nome com referência à tequila. Pode ser um destilado de agave, pode ser uma bebida mista simples com apenas aromatizantes artificiais sabor agave, né? O agave que é a matéria-prima da tequila. Para uma bebida ser considerada tequila de verdade, tequila mesmo, ela precisa cumprir algumas regras básicas. A primeira delas, ela vai precisar ser produzida no México, mas não em qualquer lugar no México. Existem 5 estados, 5 regiões onde é permitida a produção de tequila. São apenas 5, então, hein? Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit e Tamaulipas. E mesmo nesses estados, não são todos os municípios não que têm autorização para produzir tequila, para terem fábricas e destilarias de tequila. A maior parte delas, 90%, fica no estado de Jalisco, que é onde fica a pequena cidade de Tequila. Segunda regra básica, tequila precisa ser feita a partir de agave azul. Isso já elimina muita coisa. Se não for feita com agave azul, não é tequila. Isso aqui já é um bom momento para você perceber que a tequila não começa ali na garrafa, na hora que você vai beber. Ela começa lá no campo, com uma planta que leva entre 6 e 8 anos para ficar pronta para a colheita. Ou seja, não é uma bebida que tem pressa na produção, pelo menos na teoria, né? Terceira regra básica, agora além da origem e da matéria-prima, o agave azul, há uma terceira regra fundamental, né, para a bebida ser chamada de tequila, que é o método de produção. É aqui que a coisa fica mais interessante, na minha opinião, lógico. A forma como a tequila é produzida, ela precisa seguir padrões bem definidos por lei. Eu vou fazer aqui uma explicação simples desse processo, de uma maneira bem resumida. A produção da tequila passa por algumas etapas obrigatórias. A primeira dessas etapas é a colheita, claro. O gimador usa uma gima, que é uma espécie de pá, para tirar o agave. Esse agave é levado para uma destilaria, onde ele é cozido. O cozimento ele é essencial, porque ele vai transformar os açúcares que existem naquele agave ali em açúcares fermentáveis. Sem esse processo não existe tequila, esse cozimento. Depois desse cozimento, o agave vai ser moído, né, para extrair o suco. Esse suco, né, que sai aí desse agave, ele vai ser usado, vai ser fermentado, né? Leveduras vão transformar açúcar em álcool e as leveduras, hoje em dia, com o processo industrial, são colocadas leveduras específicas são específicas para esse fim, né, de transformar o açúcar em álcool. É a água mel que vai surgir daí. Só depois disso que vem a destilação de fato, né? E a lei exige que a tequila passe por pelo menos 2 destilações. Segundo o Conselho Regulador de Tequila,
Esse é o número mínimo de vezes para garantir ali um padrão mínimo, né, de qualidade dessa tequila. Ou seja, fica claro aqui para a gente que o método vai mudar o sabor. Se a gente usar as mesmas matérias-primas para fazer a bebida, mas de uma forma diferente, a gente vai ter um sabor diferente. Aqui vai entrar um ponto importantíssimo aqui para a gente entender o que é tequila de fato. Dois produtores podem usar o mesmo agave na mesma região e ainda assim criar tequilas completamente diferentes. Por quê? Mas por quê? Por causa das escolhas dentro desse processo. A espécie da receita que vai ser feita, que vai ser seguida para ser feita essa tequila. Tem produtor, por exemplo, que cozinha o agave de forma mais lenta. Tem outros produtores que vão acelerar esse processo, vão usar os chamados difusores no momento da produção. Tem fermentação mais longa, tem fermentação mais curta, tem diferentes tipos de leveduras. Tem o método mais tradicional que vai deixar o ambiente fazer essa fermentação. E cada decisão dessa vai impactar o sabor final da tequila que você vai beber. E é aqui que a gente começa a entender porque duas tequilas podem proporcionar experiências totalmente diferentes. Você pode beber uma tequila macia, aromática, fácil de beber, com aromas herbáceos, terrosos, ou você pode beber uma outra seca, agressiva, que cansa o paladar, aquela que vai deixar seu prato gustativo cansado. Tudo isso pode depender do processo. E as duas bebidas podem ser tequila. Então, guarda essa terceira regra aí. Então, quando a gente junta a origem, México, alguns estados, agave azul, né, a matéria-prima, e o método de produção, que é esse que a gente falou, colher, cozinhar, fermentar e destilar, duas vezes. Você vai começar a entender por que tequila não é tudo igual. Mas nem só de coisa boa a gente vai falar nesse vídeo aqui, não. No mercado, a gente vai encontrar muito destilado feito com a base de álcool neutro, com aromas corantes e extratos artificiais, né? Alguns até com um pouquinho de agave. São vendidos como se fossem tequila, ou fazendo alusão a como se fossem tequila, né? Alguns são mais baratos, outros são mais caros. A experiência geralmente é traumática. Por quê? Porque vai causar mais ardência, queimação, ressaca, vai ser mais pesado. Isso não significa que essas bebidas, esses destilados neutros, são ilegais. Significa apenas que o método de produção talvez não tenha sido tão cuidadoso ou exigente. Porque muita gente que vai beber esses destilados, geralmente jovens, né, quando a grana está mais curta e tal, porque algumas garrafas são bem baratas mesmo, e também essas bebidas vão ser associadas a festas, né? Aí o pessoal vai bebendo aquela bebida achando que é tequila e vai ficar com aquele trauma, né? Mas, assim, uma dica preciosa para não cair em armadilhas é ler o rótulo. Ler o rótulo. Na garrafa de tequila vai ter ali o selo do Conselho Regulador de Tequila e a palavra tequila para estar escrita com todas as letras tequila, ela precisa de fato ser uma tequila. Porque o México possui um acordo internacional com quase uma centena de países para proteger a tequila, inclusive com o Brasil. E no caso do Brasil, o acordo ele é bilateral, é mão dupla, porque lá a cachaça só pode ser vendida se for brasileira, com o nome cachaça, né? Então a dica aí é simples, olha o rótulo e procura a palavra tequila. Não tem, próxima garrafa. Aqui a gente vai entrar num conceito dos mais importantes nessa jornada que a gente vai fazer de conhecimento da tequila. Existem dois grandes tipos de tequila. Tequila 100% agave e a tequila misto. A tequila 100% agave, como o próprio nome já diz, nessa tequila 100% dos açúcares do álcool ali vão ser provenientes do agave. Na tequila misto, apenas 51% desses açúcares são provenientes do agave. Isso faz toda a diferença, né? Porque vai mudar o sabor da bebida, vai mudar o aroma,
muda a textura, muda até a forma como o corpo pode reagir depois de tomar uma ou outra. Por exemplo, você sabia que a tequila mais vendida no mundo é uma tequila misto, feita com 51% de agave? Muita gente não sabe disso, porque existem duas categorias de tequila, né? A misto, que tem 51%, e a 100% agave. Dessas, só a 100% vem escrito no rótulo ali. Portanto, se não tiver escrito 100%, mas tiver a palavra tequila, significa que é uma tequila misto. Na maioria das vezes é 51% de agave, né? E os outros 49% são de açúcares de outras fontes, né? Mais neutras, como cana-de-açúcar ou batata. Eu vou dar aqui um exemplo prático para você entender essa diferença. Imagina que você gosta de café. Um dia você vai lá, toma um café especial, moído na hora, né? Bem feito, com procedência. No outro, você vai tomar um café cheio de açúcar, de aroma mais artificial, aquele grão mais torrado, um sabor mais padronizado, né? Ambos são café, mas a experiência vai ser completamente diferente, eu tenho certeza. Com tequila a lógica é a mesma. Você vai beber uma tequila misto e bebe uma tequila 100% agave. Você vai ver a diferença entre uma e outra, mas as duas são tequila. E por que tudo isso vai impactar no sabor da tequila? Porque quando uma tequila é feita majoritariamente de agave, ela tende a ser mais equilibrada. Você vai sentir o doce mais natural do agave, notas vegetais, uma sensação mais redonda na boca. Já quando a base é de álcool neutro, o sabor vai ficar mais seco, mais agressivo, menos complexo, aquele toque meio artificial, sabe? É aí que surge o mito do shot com limão e sal, que é a forma majoritariamente que o brasileiro consome a tequila, né? É justamente por ter esse sabor mais agressivo que nasce o ritual do shot com limão e sal. Existe até uma lenda que esse ritual, né, nasceu durante a gripe espanhola, né, porque alguns médicos receitavam tequila, limão e sal para os pacientes. Mas a verdade é que a tequila de baixa qualidade ou as bebidas que faziam alusão à tequila, mas que não são tequila, usavam esse ritual para disfarçar, né, o sabor. Porque o sal vai anestesiar, o limão vai distrair, então a bebida vai passar rápido, vai passar de uma forma mais agradável, né? E você vai ficar muito louco. Porque tequila boa não precisa desse ritual, a gente sabe. Ela pode ser bebida devagar, com calma, sendo degustada, assim como um whisky, por exemplo, que a gente tem mais costume, né, de fazer esse tipo de degustação. Mas isso é uma conversa que a gente vai aprofundar em outro momento. Então, se você quiser resumir esse vídeo aqui em uma frase, eu pensaria na seguinte frase: tequila de verdade tem origem, tem matéria-prima e tem processo. É só guardar isso que você vai entender o que é tequila. E quando você entende tudo isso, você vai parar de comprar no escuro, vai escolher melhor, vai selecionar melhor o que você está bebendo, que você vai estar consumindo de uma forma mais agradável. Você começa a fazer melhores escolhas. Então é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira a entender um pouco melhor o que você já bebeu, o que é tequila, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho, chama a família, chama amigos, chama todo mundo para curtir o Tequilando. Você não vai mais beber algo que parece tequila, mas não é. Isso é o Tequilando. Até o próximo vídeo e salute!